Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão da Geopolítica e Geoestratégia. O objetivo do vídeo de hoje é o de apresentar as especificidades e os cuidados a ter na elaboração de um artigo científico, que afinal é o vosso trabalho desta unidade curricular. Esta unidade curricular já teve várias formas no seu trabalho final. Tradicionalmente era um artigo com 10.000 palavras e sem grandes limitações, mas a certa altura também me apercebi que na realidade estes artigos muito longos acabam por não traduzir aquilo que muitas vezes é a atividade fundamental de quem se interessa pela geopolítica e geoestratégia, que é o de escrever artigos científicos. E para isso o que fiz, fui à biblioteca do Instituto de Defesa Nacional e consultei imensas revistas que tratam das questões da geopolítica, da geoestratégia, das relações internacionais e, de alguma maneira, procurei sintetizar aquilo que é o formato, a formatação de um artigo científico. E é sobre isso que hoje vamos falar, porque aquilo que vos é pedido como avaliação final é a execução exatamente de um artigo científico. Para isso vou seguir esta agenda, vou falar um bocadinho sobre o artigo científico, sobre a data de entrega, sobre a forma de entrega, sobre a extensão e sobre o formato que ele deve ter. Os artigos científicos que nós encontramos nas grandes revistas internacionais têm formatos diferentes uns dos outros, é certo, mas seguem, é possível encontrar um conjunto de pontos comuns nesse formato. E foi um bocadinho esse o trabalho que eu estive a fazer na biblioteca do Instituto de Defesa Nacional. Procurar encontrar na variedade e na diversidade dos artigos sobre relações internacionais, procurar encontrar, identificar alguns pontos comuns que permitissem construir esta sessão sobre como realizar um artigo científico para publicação numa destas grandes revistas. Um dos aspectos importantes, porque nós, do ponto de vista académico, temos que nos preocupar em que as condições sejam iguais para todos, isto é, todos os alunos tenham exatamente, estejam sujeitos para podermos ter uma avaliação fidedigna exatamente às mesmas condições. E, portanto, é preciso estabelecer uma data limite para a entrega deste trabalho. E a data limite é o início da última aula da unidade curricular. Será algures em maio, no final de maio. Vejam quando é que está marcada a última aula, pois, antes do início dessa aula, terão que me fazer chegar o vosso artigo científico. Vamos ver agora sobre que forma é que ele tem que ser entregue. Bom, há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que já estaremos em aulas presenciais e, estando em aulas presenciais, então vão-me fazer chegar, durante essa última aula, vão-me fazer chegar o vosso artigo impresso em papel e também enviar para o meu e-mail um formato digital do artigo, ou em Word ou em PDF, mas enfim, uma forma digital que eu possa naturalmente arquivar. Se a última aula for à distância, se não houver aula presencial, então eu vou dispensar o formato impresso em papel e vão-me enviar até ao início dessa aula, vão-me enviar o ficheiro digital, ou o documento Word, ou um documento em PDF. Quanto à extensão, ela já foi dita digamos, na primeira aula de apresentação.
O que eu pretendo é um texto que tenha no máximo 3.500 palavras e incluem-se nessas 3.500 palavras todas as palavras que lá existem, sejam elas do título, do texto, das legendas, da bibliografia, etc. Todas as palavras contam para este máximo de 3.500 palavras. E porque o artigo é ilustrado, pode ter imagens, gráficos, mapas, etc., há também um limite do número de páginas. E, portanto, há aqui dois limites em termos de extensão. Não pode haver mais de 3.500 palavras e também o total do artigo, já com as imagens, etc., não pode ultrapassar as 10 páginas. Podemos considerar que estes foram os limites que o editor da revista vos deu. Enviem, por favor, um artigo até 3.500 palavras, ilustrado com imagens, gráficos, mapas, etc., mas que não ultrapasse as 10 páginas. Se verificarem, de acordo com o template sobre o qual eu vou falar mais tarde, se houvesse só texto, as 3.500 palavras não ocupam 10 páginas, ocupam para aí 6 ou 7 páginas. Portanto, eu dou aqui um espaço relativamente grande para se poder meter, para além do texto, seja possível meter também imagens, gráficos, mapas, etc. Praticamente todos os artigos científicos que encontramos nas grandes revistas têm ilustrações, porque isso atrai também o leitor para se debruçar sobre o artigo, e essas ilustrações também transmitem, se forem gráficos ou imagens ou mapas, também transmitem informação adicional que, nesse caso, nem precisa de ser traduzida, digamos, por palavras. Os artigos científicos não têm anexos, portanto, isto não é como um trabalho normal que se faz em muitas unidades curriculares, em que dão-nos um limite para escrever o trabalho, nós escrevemos esse e depois tudo o que não cabe aí vai para anexos, e depois pode haver dezenas e dezenas de páginas de anexos. Ora, no artigo científico, normalmente não existem anexos e, portanto, todo o texto é corrido, desde o início até ao final, e não é atirado para anexo nenhum conteúdo, nem imagens, nem gráficos, nem texto, nem nada. Não há, portanto, anexos neste artigo científico que vos peço. Esta cadeira, esta unidade curricular dá tudo aos alunos, e até vamos dar o template para ser mais fácil fazerem e produzirem este artigo científico. Mais uma vez, este template é inventado por mim, mas é feito com base nos formatos comuns que encontrei nas várias revistas de relações internacionais, de geopolítica e de geoestratégia. E, portanto, sendo um formato que é particular para esta cadeira, ele não é muito distante daquilo que são os formatos que encontramos nas várias revistas internacionais. Ora, eu vou dar o template, e esse template já está no blog. Se forem ao blog, no capítulo das aulas de geopolítica e geoestratégia, encontram lá para download um modelo para artigo científico. É esse o template que podem usar para o vosso artigo. Isso facilita logo imenso a formatação, porque tem o texto, digamos, já nos formatos das letras, do tamanho das letras, dos espaçamentos, etc. E, portanto, facilita, do meu ponto de vista, facilita imenso o vosso trabalho. Vamos agora chamar a atenção para o seguinte. Este não é um trabalho de relações internacionais. Ou seja, se me fizerem um excelente artigo sobre o tema que vos é proposto, mas em que eu não veja lá nada de geografia, então não estamos no domínio da geopolítica e da geoestratégia. Portanto, muita atenção, que eu quero ver
geografia a saltar dos vossos artigos. Não se esqueçam desse detalhe que é importante, porque também depois é importante na avaliação, porque eu vou procurar, ao ler os artigos, verificar de que forma é que os conhecimentos que foram apreendidos durante as aulas de Geopolítica e Geoestratégia estão aí, de que maneira é que a geografia aparece ali no vosso artigo. Vamos agora olhar para o template. Portanto, vou mudar aqui para o template, vamos pôr aqui o ficheiro template. Aqui está o template, portanto este é o documento que está para download no blog e eu arranjei aqui um exemplo, o exemplo não é importante porque o tema não é este, é só para servir de formatação em termos daquilo que é o artigo. Ora bem, eu dou-vos o tema, já vos foi dado o tema, mas não vos foi dado o título. O título é da escolha e da responsabilidade de cada um dos auditores. Portanto, o que eu espero encontrar são títulos diferentes em cada um dos trabalhos. Eu dei o tema, mas não dei o título. O título são vocês que o vão escolher de acordo com a visão que têm do assunto que estudaram. Para além do título, normalmente aparecem nos artigos científicos, aparece um subtítulo em letras mais pequenas, que é a forma como vocês vão procurar responder àquilo que o título sugere. Neste caso eu até escolhi uma pergunta, pode ser uma pergunta, mas pode ser uma outra frase qualquer. Neste caso é mais do que uma aliança conjuntural, o que significa que esta é a grande preocupação de abordagem deste artigo. Portanto, o subtítulo que arranjarem, de alguma maneira, tem que ilustrar a vossa visão sobre o título que escolheram. É como detalhar o trabalho e criar já uma expectativa de leitura para aquilo que será a audiência do vosso trabalho. Depois terá que aparecer a vossa identificação. Aqui normalmente a identificação não é o currículo, é normalmente, digamos, a última função que cada um está a desempenhar. E, portanto, isto é uma frase, é pouco mais do que uma frase. Depois de seguida, tem que haver um resumo, porque uma revista tem muitos artigos e nós começamos normalmente por ler os resumos para ver se o artigo realmente contém aquela matéria que o título sugere. E, portanto, estes resumos, que, como eu digo ali, não deve ter mais de 100 a 150 palavras, de alguma maneira informa logo de imediato o leitor sobre aquilo que vai encontrar ao longo do artigo. Depois, quero que coloquem também algumas palavras-chave. Estas palavras-chave são importantes depois para indexação por parte dos motores de pesquisa ou da forma como as bibliotecas organizam digamos, a sua base de dados dos artigos, etc. E, portanto, tem que haver também aqui um conjunto de palavras-chave. O que eu digo aqui é não mais do que 8 palavras-chave. 5, 6 é o normal. Depois tem que haver uma introdução que há de ser uma espécie de enquadramento geral ao tema. Eu noto ou faço notar que estes capítulos nos artigos científicos não estão numerados. Normalmente aparecem em bold para serem destacados antes do texto que os desenvolve. Mas, portanto, normalmente não estão numerados nos artigos científicos. É por isso que, quando olhamos aqui para este conjunto
de capítulos, digamos, esses capítulos não estão numerados. Chamo também a atenção para o facto de nós irmos estudar um conjunto de fatores geopolíticos e geoestratégicos. Esses fatores geopolíticos e geoestratégicos não são normalmente utilizados para títulos dos capítulos. Isto é, normalmente o título do capítulo não começa aqui por orografia, hidrografia, clima, vegetação e solo, etc. Isso aparece normalmente quando se fazem estudos de grande dimensão, ou sobre um país, ou sobre uma região. Quando estamos a falar de aspectos mais particulares, normalmente o nome dos capítulos não se utiliza o nome dos fatores geopolíticos e geoestratégicos. Portanto, aqui neste caso, também evitem que os nomes dos capítulos sejam a orografia, a hidrografia, o clima, a vegetação, etc. Se bem que esses nomes possam aparecer no caso de serem determinantes. Vamos supor que a orografia da região é uma orografia muito particular. Pois então eu até poderia escolher como nome de um destes capítulos um título do género uma orografia muito particular. Isto é, eu caracterizo desde logo no nome do capítulo a minha apreciação em relação ao tema que estou a abordar. Mas, portanto, não é preciso que, em resumo, não é preciso que os fatores geopolíticos e geoestratégicos que vamos estudar em outras lições apareçam como títulos de capítulos do vosso trabalho. O trabalho tem que ter conclusões e tem que ter bibliografia também. Mas na bibliografia é escusado fazer uma bibliografia, um detalhe imenso. O que eu preciso de saber é efetivamente que fontes foram aqui consultadas para o vosso artigo. Portanto, não preciso saber a página, nem a edição, nem o ano, nem se foi em Nova Iorque ou em Paris. Digam-me o autor, o título do trabalho e uma outra indicação que consideram que seja importante e que me permita, digamos, chegar à fonte no caso de eu ter necessidade de o fazer. Portanto, não vale a pena aqui bibliografias extraordinariamente extensas em termos do detalhe de cada uma das obras publicadas. Alguns aspectos a ter em atenção. Um deles é citar o que deve ser citado. Nós, nesta, digamos, fase de pós-graduação, não devemos fazer apenas um trabalho com citações. Nós também já devemos ter uma opinião formada, uma opinião própria sobre os vários assuntos, e é isso que torna o trabalho interessante, não é? Se eu fizer um trabalho só de citações, o que vai acontecer é que nenhum editor me vai publicar o trabalho. Portanto, tem que haver ali alguma visão pessoal que dê alguma particularidade a este trabalho e que o torne interessante em relação aos demais publicados sobre essa área. Outro aspecto que acontece muitas vezes é que eu não me importo que sigam o novo acordo ortográfico ou a ortografia tradicional, ou o antigo, mas não misturem, ou fazem por um ou fazem por outro. Portanto, estarei muito atento também a esse aspecto. Não são admitidos erros de português, as vírgulas, os pontos finais e os parágrafos são para utilizar. Já vimos que o artigo não pode ultrapassar nem 10 páginas, nem 3.500 palavras e que tem que ser entregue até à última sessão da academia. Depois há a apresentação do trabalho. O trabalho não precisa de ser encadernado no caso de ser entregue em papel. Nem é preciso produzir uma capa especial para o trabalho. Basta um agrafo no canto superior esquerdo e pronto, temos o trabalho, ele está identificado, o artigo científico está identificado e, portanto, eu já sei a quem ele pertence.
Já vimos que é preciso também que seja entregue uma cópia digital e se houver fotos ou mapas é importante colocar legendas em itálico por baixo dos mesmos. Está aqui um exemplo de uma fotografia e a forma como deve ser indicada aqui o comentário ou o título desta fotografia. Bom, eu percorri com, com algum detalhe toda esta forma que deve ser utilizada para a produção do vosso artigo final. Sem prejuízo de dúvidas particulares que eu, por alguma razão, não vos tenha esclarecido, me podem colocar naturalmente através do vosso e-mail. Termino esta sessão outra vez com aquela lembrança que já vos foi dada. Não se esqueçam da geografia. Esta não é uma unidade curricular de relações internacionais. Isto é de geopolítica e de geoestratégia. Isto é, se não houver geografia, não há um trabalho de geopolítica e de geoestratégia. E isto é importante e, portanto, eu quero ver a geografia a vir ao de cima nos vossos trabalhos. E pronto. O que vos posso desejar agora é a continuação de um bom trabalho e utilizem o template que eu vos dou para formatação, porque isso vai certamente poupar-vos muito tempo de trabalho. Um bom trabalho para todos.